Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para você que tem acompanhado a nossa página, que é o facebook.com/FATD Consultoria, e eu trouxe uma ferramenta que ela é muito conhecida, várias pessoas já viram, discutem essa ferramenta dentro das universidades, mas que tem algumas peculiaridades que hoje eu esclareço de uma maneira bem simples e como colocar essa ferramenta ou essa matriz em prática no seu dia a dia, tanto para a sua empresa ou para a sua vida profissional. Nós vamos falar hoje da matriz SWOT, ou popularmente conhecida aqui no Brasil como matriz fofa. Mas Felipe, matriz fofa, matriz SWOT, qual que é a diferença ou qual que é a semelhança? Você vai entender um pouco melhor nessa imagem. Muito bem, a matriz SWOT ela foi criada em 1950 em Harvard por dois professores que visavam melhorar as perspectivas de criação de um planejamento. Hoje, dentro das empresas, ela é utilizada para o planejamento estratégico, como pensar as ações durante um determinado período. E para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa carreira, ela nos ajuda a visualizar os cenários. Para ficar muito mais fácil, aprenda. A análise SWOT ela tem que ser dividida primeiramente em dois aspectos, o ambiente interno e o ambiente externo, assim como você pode ver nessa próxima imagem. Além da divisão do ambiente interno e externo, primeiramente é interessante que você faça um brainstorm. O que significa esse brainstorm? Uma tempestade de ideias, que eu vou trazer novamente um vídeo falando a respeito desse brainstorm, como fazê-lo, como montá-lo, mas nesse primeiro momento é interessante que você coloque todas as ideias no papel. Ideias dos pontos positivos ou pontos fortes, ideia dos pontos negativos, os pontos fracos, ideia das oportunidades ou ideia das ameaças. Sendo assim, a nossa análise SWOT ela precisa ser dividida em 4 partes. Dentro do ambiente interno, dentro do ambiente externo, existem mais 2 divisões, como você pode ver nessa imagem. Para o ambiente interno, nós vamos falar primeiramente das forças e das fraquezas. Nas forças, faça apenas 3 perguntas. Com essas 3 perguntas você já vai conseguir montar a estrutura da força da sua análise SWOT. Primeira pergunta é: o que a sua empresa faz de diferente das demais empresas? O que a sua empresa consegue desenvolver que atrai esse cliente, que chama a atenção desse cliente? Outra pergunta é: quais são as principais competências dos seus colaboradores? Essas qualidades, essas características dos seus colaboradores fazem com que a sua empresa seja um diferencial no mercado. E a terceira e última pergunta seria: o que você faz para fidelizar o seu cliente? Como observar se o seu cliente está voltando a fazer novas compras na sua empresa? Essas 3 perguntas vão ajudar você a entender o que existe de força e quais os investimentos necessários para que se mantenha essa força nesse próximo período, nesse período de planejamento que você estará fazendo. Segunda questão são as fraquezas. No nosso ambiente interno, nós precisamos entender como observar ou como entender o que são as fraquezas dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização. Primeiro aspecto, primeira pergunta que eu deixo para a gente deixar claro esse cenário das fraquezas é: o que nós poderíamos fazer melhor? Ou o que nós poderíamos fazer de uma outra forma? Como que a gente produz? Como que a gente organiza? Como que a gente administra? Essas perguntas, elas permeiam dentro dessa pergunta do que fazer melhor, porque mostra os gargalos que você pode ter na sua empresa. Coisas que você tem despendido muito recurso financeiro e que às vezes não era necessário. Segunda pergunta: o que nós perdemos muito tempo fazendo? Como que a gente tem gasto o nosso tempo? Afinal de contas, a sua empresa, a sua vida profissional, ela precisa de tempo. E a gente sabe que o tempo também é dinheiro. Se você está despendendo muito tempo para realizar uma determinada tarefa, esse pode ser um gargalo, esse pode ser uma das fraquezas principais que a sua empresa tem. Terceira e última pergunta que vale muito a pena lembrar é: por que os nossos clientes estão comprando em outros lugares? O que existe, de força nos nossos concorrentes e que faz com que os nossos clientes não comprem os nossos produtos ou os nossos serviços? Analisando essas perguntas, você vai identificar as fraquezas que precisam ser trabalhadas nesse próximo período. Agora, nós vamos conversar sobre o ambiente externo, que são as nossas ameaças e as nossas oportunidades. No fator ameaça, 3 perguntinhas também que podem ser feitas, colocadas no papel durante esse brainstorm. Primeira:
quem são os nossos principais concorrentes diretos? Ou seja, quem fabrica o mesmo produto que você? Ou quem desenvolve a mesma prestação de serviços que você faz? Quem são os nossos principais concorrentes indiretos? Por quais produtos nossos produtos poderiam ser substituídos? Quem poderia fabricar algo tão bom ou semelhante àquilo que nós fazemos? Terceira e última pergunta, no que nós somos afetados quando o assunto é política e economia? Esses fatores externos influenciam diretamente o seu produto e serviço, ou seja, podem afetar diretamente a sua empresa ou o seu empreendimento. Por isso, analisar essas ameaças é um fator extremamente importante para que você tenha sucesso no seu negócio. E um último quadrante, que são as oportunidades, que também são muito importantes, né, e são válidas para que a gente faça um planejamento de sucesso. 3 perguntas eu deixo aí para você também. Primeira pergunta, como está na atualidade e o que a história tem a dizer sobre o nosso produto ou sobre a nossa empresa, a nossa prestação de serviço? O que existe no mercado? O que existe, né, de possibilidades que a gente possa agregar ou que a gente possa entrar? Novos produtos, nova segmentação, fusão, unir talvez a nossa empresa com uma outra empresa? Todas essas alternativas são alternativas de oportunidade. Uma segunda pergunta que tem que ser feita é como está o mercado nos aspectos macroeconômicos. O que existe de fora, ou seja, em outros países que vão influenciar diretamente a nossa empresa e que a gente possa crescer com isso. Alta do dólar, baixa do dólar, alta do euro, baixa do euro. O que existe de oportunidade que a gente possa aproveitar? E terceira e última pergunta é quanto a minha empresa ainda pode crescer? Afinal de contas, a gente observa quais são os mercados, quais são essas oportunidades e começa a desenhar um trajeto de onde a gente quer chegar. A nossa empresa pode crescer muito, o seu empreendimento pode crescer muito. Basta que você olhe quais caminhos e quais perspectivas novas existem. Esses e outros vídeos você encontra na nossa página no Facebook e no site também, que é o www.fatd.com.br. Essa semana eu ainda venho com um vídeo falando a respeito do brainstorm, para que a gente saiba como fazer a nossa tempestade de ideia. No mais, até o nosso próximo vídeo. Tchau!